Aldo Rebelo foi líder estudantil, presidiu a UNE em 1980, elegeu-se vereador na capital paulista em 1988 e, a partir de 1990, foi eleito por 6 vezes consecutivas como deputado federal por São Paulo. Foi ministro da Coordenação Política, ministro do Esporte, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa. Ao longo de 5 décadas de atuação pública, Aldo Rebelo se tornou um especialista nos desafios da Amazônia, um de seus principais focos de interesse. O ex-ministro e atual secretário de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo, acaba de lançar um livro que mergulha na história da Amazônia. Em 2024, Aldo Rebelo publicou o livro Amazônia, A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Denso trabalho no qual discorre sobre a história do norte brasileiro e apresenta suas pesquisas, análises e propostas para a região amazônica. Sobre esses estudos e proposições foi produzida a minissérie com título idêntico ao livro, com 14 episódios, onde ele explica suas teses sobre o mais rico e promissor dos territórios brasileiros. Assista agora o primeiro episódio de Amazônia, A Maldição de Tordesilhas. Na verdade, a Amazônia brasileira é cobiçada antes de ser conhecida. Existe muita resistência, uns chamam de teoria conspiratória, essa ideia de que há uma ambição e uma cobiça sobre a Amazônia. Não é teoria conspiratória nenhuma. Os impérios coloniais cobiçam a Amazônia, cobiçaram no passado e cobiçam no presente, pelas suas imensas riquezas e pelo desafio que é a Amazônia. Vejamos o caso do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi celebrado em 1494 entre Portugal e Espanha, antes do Brasil ser conhecido dos europeus e, portanto, ser descoberto pelos europeus. Havia um tratado na época dizendo que as terras 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, essas terras a oeste das 100 léguas seriam terras da Espanha e a leste seriam terras de Portugal. Mas os portugueses, por trabalho de seus navegadores e de seus pesquisadores da escola de Sagres, desconfiavam da existência de terras mais a oeste daquele tratado e fizeram a Espanha aceitar um novo tratado e uma nova divisão do mundo entre os 2 grandes impérios coloniais daquele momento. Celebraram na vila de Tordesilhas, ali perto da fronteira da Espanha com Portugal, um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. Pelo Tratado de Tordesilhas, ao invés de 100 léguas, seriam 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a oeste seriam de Espanha e as terras a leste seriam de Portugal. Esse meridiano imaginário, o meridiano de Tordesilhas, que faria essa partilha do mundo, sairia no que é hoje a cidade de Belém, no Pará, desceria até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. A leste dessa linha divisória seria Portugal e a oeste seria a Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, portanto, se não fosse o trabalho dos bandeirantes com seus aliados indígenas e religiosos, toda essa área do Brasil a oeste desse tratado hoje seriam países ou departamentos de algum país espanhol. Quase todo o Pará, o Amazonas, o Amapá, Roraima, o Acre, o Mato Grosso do Sul, boa parte de Goiás, todo o Rio Grande do Sul, tudo isso seria Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Não fosse a ação dos bandeirantes, de Cleber Teixeira, do Raposo Tavares e dos seus aliados indígenas. O tratado, ao dividir o mundo dessa época, causou muitas insatisfações. Uma delas foi o do rei da França, o rei Francisco I, que vinha a ser primo do rei de Portugal, Dom João, e do rei da Espanha, Dom Fernando. De tal sorte que
Dom Francisco I chamou seus diplomatas e fez uma pergunta que ficou na história. Em que tratado, em que testamento Adão deixou o mundo para os meus primos da Espanha e de Portugal? Claro que não houve um testamento de Adão, mas havia a bênção da Igreja Católica para os seus reis preferidos, os católicos reis da Espanha e de Portugal. E assim foi feito o Tratado de Tordesilhas, a grande divisão do mundo na época entre os dois colossos imperiais e coloniais que eram Portugal e Espanha. Mas um outro episódio que também indica e testemunha essa disputa foi promovido por um navegador espanhol, um aventureiro espanhol, Francisco Orellana. Orellana saiu do Peru com uma caravana liderada por Gonçalo Pizarro, que era um homem importante porque vinha a ser irmão de Francisco Pizarro, o conquistador do Peru. A missão era muito difícil, porque a Espanha cobiçava a Amazônia, mas ela não tinha como entrar pela Amazônia, pela foz do rio Amazonas, que estava sob domínio do português. E reza a lenda de quem domina a foz do rio, domina o rio. Então, veja o que os espanhóis tinham que fazer. Eles tinham que sair do Peru ou do Equador, subir 4.000 metros nos Andes, atravessar os Andes gelados, descer os Andes, adentrar a floresta amazônica, encontrar o rio Amazonas, a partir de Iquitos, provavelmente, e dali fazer a descida do rio. Era uma aventura, porque os Andes, naquela época, sem roteiro, sem caminhos, era quase intransponíveis os Andes daquele período. Isso dificultava o trabalho dos espanhóis. Mas Orellana desvinculou-se da delegação e, acompanhado de Frei Gaspar de Carvajal, desceu o rio Amazonas, e esse Frei Gaspar de Carvajal deixou um diário detalhando essa aventura. Quando eles passaram nas proximidades da atual cidade de Santarém, perto do rio Tapajós, houve uma batalha contra os indígenas. Provavelmente os índios, homens, morreram em combate e as mulheres assumiram a batalha, provavelmente para proteger os filhos, proteger as suas próprias vidas. E daí nasceu o mito das Amazonas, que é um mito da antiguidade, mas que foi recriado a partir da presença dessas mulheres guerreiras enfrentando os navegadores e os soldados do Francisco Orellana. Ficou registrado a presença dessas mulheres, que Frei Gaspar de Carvajal chamou de Amazonas, e terminou com esse episódio batizando o rio Amazonas, que é quase que uma homenagem a essas mulheres indígenas guerreiras que enfrentaram Orellana. Orellana cumpriu a sua viagem, retornou ao Peru, foi para a Espanha e depois retornou para uma nova passagem pelo rio Amazonas. E dessa passagem desapareceu misteriosamente, sem deixar qualquer notícia. Frei Gaspar de Carvajal continuou sua vida religiosa na Espanha e no Peru, prestando serviços à sua confissão religiosa, mas esse episódio, que é registrado nesse diário e reproduzido recentemente em um livro publicado lá no estado do Amazonas, revela essa parte da cobiça dos espanhóis. E depois nós vamos ver também dos franceses, dos ingleses, dos holandeses sobre a Amazônia brasileira, que foi tão bravamente defendida pelos portugueses com o apoio e a ajuda dos religiosos, principalmente dos jesuítas, mas fundamentalmente dos guerreiros indígenas que se aliaram com Portugal na disputa desse território.